Agora, então, nessa próxima parte, a gente vai estar falando, então, de músculos do quadril e músculos da coxa vista posterior, tá? Camada superficial e camada profunda. O que a gente tem aqui, então, no primeiro momento, é a nossa camada superficial, tá? Da região posterior. E na camada superficial, a gente vai ver, então, quando a gente pensa em músculos da coxa, a gente vai ver os músculos glúteos. No caso aqui, a gente está vendo o glúteo máximo. Tá? E é claro que nas regiões mais profundas a gente vai ver glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme, obturadores, assim vai. E a gente está vendo aqui ó, o que a gente já tinha falado lá na aula anterior, quando a gente falou de músculos anteriores de coxa. Poxa, Felipe, mas anterior, o TFL não é lateral? Ele é lateral, mas olha o ventre dele saindo aqui, ó. Anterior e lá em cima, tá? Então aqui a gente vai ter o nosso TFL, que é o nosso músculo lateral. Então a gente está vendo aqui os nossos isquiotibiais, né, o nosso bíceps femoral, que está aparecendo aqui então, né, mais superficialmente. E a gente está vendo aqui nessa outra parte aqui, então, que vai ser a porção medial, então a gente está vendo nossos músculos adutores, tá? E quando a gente chega na perna, então a gente vai ver músculo superficial, o gastrocnêmio. Beleza. Só que a gente vai estudar um por um deles aí, tá? Então aqui uma vista posterior, tá? Nosso bíceps femoral, então, ele está aparecendo aqui. E aqui a gente vai perceber duas coisas, ó. Cabeça longa do bíceps, cabeça curta do bíceps femoral, tá? Tanto a porção longa do bíceps femoral quanto a porção longa ou quanto a porção curta do bíceps femoral, eles se inserem na cabeça da fíbula. Então, ó, a porção longa que está aparecendo aqui para gente, tá? Ela vai ter origem, então, na tuberosidade isquiática, ou seja, está saindo aqui da tuberosidade isquiática, e depois, então, a porção curta, tá? Que está aparecendo aqui para a gente, foi uma porção longa, tuberosidade isquiática, e porção curta, então, está saindo da linha áspera do fêmur, ou seja, a linha áspera do fêmur, então, aquele acidentezinho ósseo posterior, né? Da diáfise do fêmur. Depois, os dois ventres se juntam e se inserem na cabeça da fíbula. Aí a gente tem uma relevância clínica extremamente importante quando a gente fala da cabeça da fíbula. Por quê? Já vou falar para vocês. Qual a função deles então? Tá? Extensão de coxa e flexão de perna. Lembrando que extensão de coxa só quem faz é a porção longa. Por quê? Que a porção longa que fica lá em cima. Como é que a porção curta vai fazer extensão de coxa se ela se insere aqui embaixo? Ó? Tá? Só que quando a gente fala assim, bíceps femoral faz extensão de coxa mais flexão de joelho. Quando eu levo em consideração porção longa mais porção curta. Se eu estiver levando em consideração, se eu estiver isolando as porções, a porção longa, então, ela é biarticular, então ela faz extensão de coxa mais flexão de joelho, e a porção curta só faz flexão de joelho ou flexão de perna. Tá? Então aqui então, vai ser porção longa e a porção curta, então, ela está fazendo só flexão de joelho. O que é importante a gente ressaltar aqui? Toda vez que eu penso, então, no bíceps femoral, o que eu tenho que ressaltar? Eu tenho um grupo de músculos que é chamado de músculos. Olha, outro grupo aqui, ó. Isquiotibiais. Felipe, quem são os isquiotibiais? Aí a gente vai colocar aqui, ó. Semitendinoso. Já colocar semimembranoso. E a gente também vai colocar aqui o bíceps femoral. Poxa, Felipe, então, por que eles são considerados, então, músculos isquiotibiais? Aí a gente tem que levar em consideração, igual eu falei quando eu falei da patela para vocês, quando a gente estava estudando patela, eu falei assim, ó, a patela, né, ou o tendão patelar, ele pode ser classificado como ligamento patelar ou como tendão patelar. Qual é a grande diferença? O tipo de classificação, se vai ser uma classificação morfológica ou se vai ser uma classificação funcional. Beleza.
Agora, quando eu estou levando em consideração, por exemplo, os isquios tibiais, o que eu tenho que levar em consideração também? Semimembranoso e semitendinoso, eles são classificados como isquios tibiais morfológica e funcionalmente. Ou seja, tanto quanto a morfologia, quanto em relação à funcionalidade, eles são isquiotibiais. Porque o que a gente considera como isquiotibiais? Aqueles músculos, então, que saem da tuberosidade isquiática e que vão para a tíbia e que funcionalmente realizam o movimento de extensão de quadril associado à flexão de joelho. Isso é um músculo isquiotibial. Agora, o bíceps femoral, ele é só funcional. Por que ele é só funcional? Porque ele sai, né? A porção longa sai da tuberosidade isquiática, beleza. A porção curta nem sai da tuberosidade isquiática, sai da linha áspera, e eles não vão para a tíbia, eles vão para onde? As duas porções se juntam e vão para a cabeça da fíbula. Só que funcionalmente, qual o movimento que eles fazem? Extensão de quadril e flexão de joelho, né? Principalmente se eu penso então na porção longa. Então, quando a gente está trabalhando esse movimento, tá? Pensando no movimento, pensando na funcionalidade, tá? Se eu quero alongar ou se eu quero trabalhar essa musculatura, eu tenho que pensar o seguinte: todos esses grupos musculares, eles fazem o quê? Eles fazem flexão de joelho associado à extensão do quadril. Só que, por que a gente tem que tomar um cuidado aqui com o bíceps femoral? Porque a gente tem algumas disfunções de cabeça da fíbula. Então, o que eu posso ter? Se eu tenho um músculo bíceps femoral encurtado, eu tenho uma tendência de ter posteriorização da cabeça da fíbula. E essa posteriorização da cabeça da fíbula pode gerar disfunção biomecânica do joelho, principalmente para subir e descer escada. Então, às vezes, a gente pega pacientes que têm dores para subir e descer escada e que quando você vai avaliar, né, ele tem encurtamento de posterior de coxa. Só que nesse encurtamento de posterior de coxa, eu não preciso pensar no semitendinoso e no semimembranoso. Eu vou pensar sempre em quem? Eu vou pensar sempre no bíceps. Por quê? É porque o bíceps se insere na cabeça da fíbula. E aí eu vou lá na cabeça da fíbula e percebo que a cabeça da fíbula está posteriorizada. Se a cabeça da fíbula está posteriorizada, consequentemente o maléolo lateral ele vai estar anteriorizado. E esse maléolo lateral anteriorizado, então, ele vai gerar uma maior tendência de entorse de tornozelo em inversão. Tá? Então, olha como é que uma coisa vai puxando a outra. Eu tenho um músculo que está lá posterior da coxa, mas que por ele se inserir na cabeça da fíbula, ele pode posteriorizar a cabeça da fíbula, consequentemente anteriorizar o maléolo lateral, afrouxar a pinça maleolar e gerar uma tendência de entorse de tornozelo. Então, todo paciente que tem entorse de tornozelo por inversão, a gente avalia maléolo lateral, posicionamento, se ele não está anteriorizado. Se ele estiver anteriorizado, a cabeça da fíbula vai estar posteriorizada. E se a cabeça da fíbula estiver posteriorizada, né, o bíceps femoral ele vai estar encurtado. Então a gente tem que trabalhar de cima para baixo. Ah, Felipe, mas a lesão dele está no tornozelo. A lesão dele está no tornozelo, mas a causa da lesão ela está vindo lá de cima. Então o que eu vou ter que fazer? Solta posterior de coxa, solta bíceps femoral, reposiciona a cabeça da fíbula, reposiciona o maléolo e depois chega no tornozelo. Muitas vezes, só da gente fazer esse tratamento descendente, quando a gente chega no tornozelo para tratar o tornozelo do indivíduo ele já nem está mais tão problemático assim, já fica bem mais fácil de fazer de realizar esse tratamento lá na região do tornozelo. Pode falar, Miguel. Tu fala no tornozelo ali na fíbula discal, é isso? Isso. Tá? Mas não só no tornozelo, no maléolo lateral, na parte distal da fíbula. É porque a parte distal da fíbula vai ter uma tendência de estar anteriorizada. E a pinça maleolar, então, ela vai ter uma tendência de estar frouxa. Tá? Então, por a pinça maleolar estar frouxa, ele vai ter uma maior mobilidade do talos dentro do maléolo, dentro da pinça maleolar, e, consequentemente, uma maior instabilidade. Isso, para a gente,
tem como consequência, então, fazer com que esse cara ele faça lesões ou recidiva de lesão, sabe? Ele fica recidivando. É aquele paciente, por exemplo, que torce o tornozelo, aí depois ele torce novamente, depois ele torce novamente, depois ele torce novamente, ou seja, ele está sempre repetindo aquela mesma lesão. Mas por quê? Porque às vezes ele está fazendo um fortalecimento lá para eversão, para corrigir, mas consequentemente ele tem falha posicional de fíbula, falha posicional de cabeça da fíbula, encurtamento de posterior de coxa, ou seja, uma série de coisas que ele tem que corrigir antes necessariamente do que tratar só o foco, né, da lesão, só a consequência da lesão, que vai ser a entorse de tornozelo. Diga aí, Miguel. Tudo certo? Não, apertei aqui sem querer. Tranquilo. Então vamos lá. Então, ó, toda vez. Então, olha só como a gente já falou de alguns grupos musculares extremamente importantes, tá? Quando a gente falou de ombro, manguito rotador, tem que saber tudo de manguito rotador, tá? Quando a gente falou de cintura pélvica, a gente tem que saber tudo do psoas, tá? Porque o psoas é um músculo chave lá na cintura pélvica. A gente vai falar de outros ainda, tá? Que são os glúteos e os glúteo piriforme, tudo que tem algumas correlações clínicas importantes. Aí a gente veio falar de outro grupo muscular, que é então o nosso grupo que a gente chama de músculos da pata de ganso, beleza? Aí outro grupo muscular, músculos isquiotibiais. Então é claro que os músculos eles têm características separadas, mas muitas vezes eles trabalham em grupos, né? E quando a gente trabalha em grupo, então a gente tem que entender esses grupamentos musculares e a forma como esses grupamentos musculares estão trabalhando. Depois aqui, ó, a gente vai ver o nosso músculo semimembranoso, que também é um músculo isquiotibial. Só que olha a diferença dele. Semimembranoso, muito mais simples, ó. Origem dele, tuberosidade isquiática. Inserção dele, côndilo medial da tíbia, póstero medialmente. Função dele, extensão de coxa e flexão de perna. Mesma coisa que o bíceps, quando a gente pensa em função, não é isso? Só que ele é, como eu falei para vocês, do mesmo jeito que o semitendinoso, ele é um isquiotibial funcionalmente e morfologicamente. Por que funcional e morfologicamente? Ó? Morfologicamente, porque ele sai da tuberosidade isquiática e vai para a tíbia. Funcionalmente, porque ele faz extensão de coxa e faz flexão de perna. Tá? Só que eles não trabalham sozinhos. Olha lá, o semitendinoso. Tá? Olha a origem dele. Olha a inserção dele. Então, ó, origem, tuberosidade isquiática. Inserção, face medial do corpo da tíbia proximalmente, ou seja, origem na tuberosidade isquiática, inserção na tíbia, função, extensão da coxa e flexão de perna. Então, outro músculo então que a gente pode falar que funcionalmente ele é isquiotibial, morfologicamente isquiotibial. Então, só para repassar aqui para a gente relembrar então, tá? Já que a gente já falou dos três. Então, ó, isquiotibiais, a gente vai ter semitendinoso, a gente vai ter semimembranoso e a gente vai ter bíceps femoral. Aí a gente vai ter como observação aqui morfológica mais funcional, ou seja, na morfologia ele sai da tuberosidade isquiática e vai para a tíbia, e funcional ele faz flexão de joelho e faz extensão de coxa. E esse aqui só funcional. Felipe, por que a classificação dele é só funcional? Porque ele tem inserção na cabeça da fíbula. Não se esqueçam disso. Felipe, então toda vez que eu for estudar então os isquios tibiais, quem vai ser o mais importante para dar ênfase aqui? O que eu vou ter que lembrar? Sempre lembra do cara que é diferente dos outros. Por quê? Porque esse cara que é diferente dos outros é ele que vai gerar o problema individual, ele que vai gerar o problema sozinho. Os outros dificilmente vão gerar algum problema individual, tá? Então, aqui a gente fechou então o grupo de músculos isquiotibiais
que são os músculos, então, né, que fazem flexão de joelho e que fazem também flexão de joelho e extensão de quadril. Aí a gente vai entrar nos músculos profundos, tá? E aí, quando a gente rebate o glúteo máximo, a gente vai ter ó, o glúteo médio, a gente vai ter o glúteo mínimo. Então, aqui a gente tem ó, glúteo médio, glúteo mínimo. Depois, aqui está o glúteo máximo rebatido. E aqui, repara esse músculo aqui, ó. Tá? Esse músculo, peraí, eu vou até apagar aqui porque eu passei em cima de uma estrutura importante. Esse músculo aqui, ó, tá? Então, o glúteo médio, o glúteo mínimo. Esse músculo aqui que está aparecendo aqui pra gente, ó, é o nosso músculo piriforme. Então, antes da gente falar deles, vamos falar então do glúteo médio e o glúteo mínimo. O glúteo máximo, eles são todos que a gente chama de um grupo de músculos que a gente chama de músculos pelvitrocanterianos, tá? Então eles geram estabilidade na pelve, mas cada um vai ter uma função específica. Quando a gente fala do glúteo máximo, a grande função dele vai ser extensão de coxa mais abdução. Quando a gente fala dos glúteos médio e mínimo, eles vão fazer principalmente mais extensão, mais rotação externa. Glúteo médio e glúteo mínimo, tá? Eles fazem rotação interna de coxa. E o piriforme é o agonista da rotação externa de coxa. E aqui eu ainda tenho outro músculo que ele é chamado de quadrado da coxa. Tá? E aí a gente vai estar vendo um por um deles e qual é a importância de cada um deles aqui. Ó. Então, glúteo máximo, a origem dele... Opa, pode falar, Miguel. E você pode voltar à imagem anterior, só para me tirar um... Volta, peraí. Por favor. Aí, peraí. Tranquilo? Pronto, tranquilo. Então, ó, vamos falar de cada um deles. Ó. Glúteo máximo, então, origem dele, ele vai ter origem no ilho e no sacro. A inserção dele, então, é na tuberosidade glútea do fêmur e tracto iliotibial. E a função dele, então, tá extensão e rotação externa de coxa, tá? Qual é a grande diferença? É que muita gente pensa o seguinte, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo fazem tudo a mesma coisa. Não, glúteo máximo tem uma função, médio e mínimo vão ter outras funções, tá? Então, eles têm funções antagonistas. Quando a gente pensa no glúteo máximo, tá? O que vocês têm que lembrar? O glúteo máximo, quando a gente olha aqui para os pelvitrocanterianos, ele é um músculo dinâmico. Felipe, por que é um músculo dinâmico? Porque a gente vai ver que a função do glúteo máximo está muito relacionada a movimento. Movimento de extensão, movimento de rotação externa. Agora olha os outros. O glúteo médio, tá? Que vai ser o glúteo intermédio, ou seja, interposto entre o máximo e o mínimo. Origem dele, tá? Tá no ilho, aqui tá com o nome tá errado, tá? Então, a origem dele é no ilho, tá? Inserção dele, trocânter maior. Função dele, ó, abdução. Lembra que eu falei para vocês que nos músculos abdutores, então, quando a gente pensa em abdução, eu não penso em músculos laterais da coxa, eu penso em glúteo. Abdução mais rotação interna. Grande diferença, então, do glúteo máximo, porque o glúteo máximo faz rotação externa. Mas aqui vocês têm que colocar aqui, ó, importante observação. Observação. Ele é responsável pelo equilíbrio pélvico em apoio unipodal. Como assim, Felipe? Toda vez que eu estou andando, tá? E eu tiro um pé do chão,
Tá? Então, assim, eu tenho a minha pelve direita e eu tenho a minha pelve esquerda. Quando eu estou andando e tiro um pé do chão, a tendência, então, é a minha pelve fazer isso, ó. Desequilibrar para um lado, desequilibrar para o outro, tá? Quando o cara tem uma fraqueza de glúteo médio, é isso que acontece. Ele vai desequilibrando para um lado, desequilibrando para o outro, desequilibrando para um lado, desequilibrando para o outro. Como é que a gente chama isso? Marcha anserina. Como é que a gente testa a fraqueza de glúteo médio? Tem um sinal que a gente chama de sinal de Trendelenburg. O que é o sinal de Trendelenburg? A gente pede para a pessoa ficar em pé e levantar uma perna. Quando ela levanta um membro inferior, ou seja, quando ela faz flexão de coxa e tira um pé do chão, a pelve dela tem que continuar alinhada. Quem dá sustentação ao alinhamento na pelve? O glúteo médio. Se eu tiver um glúteo médio mais fraco, o que acontece? Quando ele tira a pelve do chão, quando ele tira uma perna do chão, a pelve faz assim, ó. Então, quando ele tira a pelve do chão, o pé do chão, perdão, a pelve desalinha, ele tem Trendelenburg, ou sinal de Trendelenburg, que é um sinal de fraqueza do glúteo médio, tá? Se esse cara, toda vez que tira o pé do chão, a pelve dele desaba, toda vez que ele está andando, ele vai ficar andando assim, ó. Então, isso aí a gente vai chamar de marcha anserina ou marcha do pato. Parece que ele está andando rebolando, tá? Então, glúteo médio é o grande responsável pela sustentação da pelve em apoio unipodal, tá? Então, a predominância muscular, a predominância de contração muscular do glúteo médio vai ser uma contração isométrica, gerando sustentação da pelve em apoio unipodal. Isso aqui é o mais importante quando a gente pensa em glúteo médio. Ah, mas ele é abdutor? Sim. Ah, mas ele é rotador? Sim. Mas ele é o grande responsável, então, né, quando a gente pensa em função muscular, né, mais específica, ele vai ser o grande responsável, então, por gerar essa estabilidade aí, quando a gente pensa, então, em estabilização em apoio unipodal. Pode falar, Miguel. Para trabalhar essa estabilidade melhor unipodal, é melhor trabalhar a rotação interna ou a abdução, ou os dois em si? As duas Ou tem um coisas. equilíbrio entre os dois? As duas coisas e, se possível, trabalhar de forma isométrica. Por que, se possível, trabalhar de forma isométrica? Porque quando você está trabalhando de forma isométrica, você está trabalhando dentro da predominância muscular do músculo. Se eu estou pensando em estabilidade, eu estou trabalhando contração isométrica. Tá? E aí, quando eu estou trabalhando contração isométrica, então fica muito mais fácil eu trabalhar isso aí. Entendi. Já está muito barulho Obrigado. aí, Miguel. Aí. Quando eu estou trabalhando estabilidade, então eu tenho sempre que pensar que para trabalhar a estabilidade, então eu tenho que trabalhar com contração isométrica, porque a contração isométrica, então, é o que vai dar a sustentação. É igual quando a gente fala, por exemplo, vamos trabalhar, vamos fazer um trabalho específico, então, dos músculos do manguito rotador. Ah, mas tem músculo que é rotador interno, tem músculo que é rotador externo, tem músculo que é abdutor. Como é que a gente trabalha? Com isometria. Por quê? Porque como eles têm uma função estática de dar sustentação para a glândula numeral, toda função de sustentação é uma função isométrica. Então, o ideal para a gente é trabalhar esses músculos de forma isométrica. Fechado? Pode falar, Miguel, de novo. Isso está relacionado também à baixa propriocepção e o desequilíbrio, não Sim, só no caminhar, mas como numa postura bipodal, unipodal, em geral. sim, só que a propriocepção, ela é dependente da estabilidade. Então, assim, antes da gente trabalhar a propriocepção, você tem que ter estabilidade. Então, não tem como eu ter não tem como eu ter uma boa função proprioceptiva se eu não tenho estabilidade. Então, primeiro a gente trabalha a estabilização para depois trabalhar a propriocepção. A parte proprioceptiva, quando a gente vai trabalhar de qualquer músculo ou de qualquer articulação, ela sempre vem por último, sempre vem no final. Tá? Então, vou trabalhar a propriocepção. Beleza, vou trabalhar a propriocepção quando? Lá no final. Tá? E lá no final, então, a gente trabalha a parte proprioceptiva. Beleza? Mas primeiro tem que ter musculatura estável para depois trabalhar a parte proprioceptiva. Vamos avançar aqui então, ó, glúteo mínimo, tá? Dos glúteos, então, ó, aquilo que eu falei para vocês, glúteo mínimo, então, ele vai ser o músculo mais dinâmico. Origem no ilho, só que na parte mais baixa aqui, ó, que ele está se originando.
inserção no trocânter maior, todos eles então são pelvitrocanterianos, e assim como o glúteo médio, ele faz abdução e rotação interna. Qual é a grande diferença? Esse músculo aqui, ele é dinâmico. Então, quando eu faço abdução e rotação interna, eu estou trabalhando o glúteo médio e o glúteo mínimo. Qual é a grande diferença? É que o fortalecimento do glúteo médio, ele gera estabilização da pelve. O fortalecimento do glúteo mínimo, ele vai trabalhar, então, muito mais movimento de abdução e rotação interna. Tá? Então, ele não gera, ele não é responsável por estabilidade. Tá? Depois, a gente vai ter uma vista, então, dos músculos do quadril e da coxa, uma vista lateral. Glúteo máximo a gente já viu, isquios tibiais a gente já viu, e tensor da fascia lata, olha como que ele aparece aqui pra gente, ó. Ele é muito mais um músculo anterior do que um músculo lateral. Por quê? Porque ele aparece junto aqui, ó, com o nosso vasto lateral, que é um músculo do quadríceps também, ó. Tá? Então ele vai entrar com o músculo anterior, e o que aparece aqui pra gente é a aponeurose dele, ó, que eu estou riscando aqui para vocês. Essa aqui é a aponeurose do tensor da fascia lata que a gente está vendo lá embaixo, tá? E aqui pra gente, ó, o tensor da fascia lata, quando ele aparece destacado, a gente vai ver aqui então, ó, tensor da fascia lata, origem espinha ilíaca antersuperior, inserção tracto iliotibial, e ele vai fazer flexão de coxa. Lembra? Por isso que a gente falou, né, do tensor da fascia lata, e quando a gente falou do tensor da fascia lata, a gente falou do tensor da fascia lata junto com os músculos, então, né, que a gente chamou lá de músculos anteriores. Agora eu estou voltando para essa imagem aqui, porque quando a gente falou dos outros músculos lá, a gente falou de glúteo máximo, a gente falou de glúteo médio, a gente falou de glúteo mínimo, e a gente não falou desse cara aqui, que ele é extremamente importante. E outra coisa, eu queria que vocês observassem isso aqui que eu estou pintando para vocês de amarelo. Ó. Esse carinha que está passando aqui, tá, que eu estou pintando para vocês de amarelo, não sei se vocês se lembram dele, mas esse carinha aqui que está cruzando aqui é o nervo que a gente chama de nervo isquiático. E o nervo isquiático nada mais é do que o nosso famoso ciático. Vou passar até aqui. Nervo ciático, ou seja, é aquele nervo então que vai inervar principalmente a região posterior de coxa, né, região glútea, região de coxa e região de perna. Por que é tão importante e por que eu estou falando disso aqui para vocês agora? Porque esse músculozinho aqui, que é o nosso músculo piriforme, que ele é um músculo mais interno, o que acontece? Através do ventre do piriforme, o piriforme ele é o grande responsável pela rotação interna de coxa, e a gente tem uma síndrome, que é chamada de síndrome do piriforme. Qual o grande problema da síndrome do piriforme? Síndrome nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas. Tá? Então, o que é a síndrome do piriforme? É um conjunto de sinais e sintomas relacionados a uma disfunção do piriforme. Qual é a grande disfunção do piriforme? Contratura do piriforme que gera compressão do nervo ciático. Quando eu tenho compressão do nervo ciático, por que eu tenho compressão do nervo ciático? Porque na maioria das pessoas, o nervo ciático ou o nervo isquiático passa por dentro do ventre do piriforme. E, consequentemente, quando eu tenho uma compressão, ou seja, uma contratura do piriforme, essa contratura do piriforme, então, ela comprime o ciático, e aí a gente vai ter como consequência disso uma ciatalgia. Qual é a grande diferença? A ciatalgia nada mais é do que uma dor irradiada no trajeto do ciático, ponto. Né? Mas é diferente da lombociatalgia. A lombociatalgia é quando tem uma alteração lombar e, consequentemente, então, essa dor ela é da lombar irradiada no trajeto do nervo. Então, passa da lombar, na região glútea, região posterior da coxa e perna. Beleza?
Agora, eu posso ter uma ciatalgia que está começando na região glútea. E aí, o que pode estar acontecendo, então? Eu posso ter um encurtamento do piriforme. O encurtamento do piriforme gera uma compressão do ciático. E essa compressão do ciático, então, gera uma dor irradiada. Qual é a grande diferença? É que se ele tiver uma alteração de piriforme, é muito mais simples de ser tratada. Então, a primeira coisa que a gente faz é a avaliação do piriforme. Coloca o paciente em decúbito ventral. Tá? Depois do paciente em decúbito ventral, flexão de 90 graus dos joelhos, com os joelhos encostados. E depois deixa as duas pernas caírem. Se uma perna cair menos do que a outra, você vai perceber que tem um encurtamento. Essa perna caiu até aqui, essa perna veio até aqui. Então você vai perceber que se essa perna aqui não cai em rotação interna, significa que ela está presa em rotação externa. Tá? Então, se ela está presa em rotação externa, significa então que esse piriforme está encurtado. E aí a gente tem várias manobras diferentes para liberar o piriforme, né? Através de massagem profunda do piriforme, através do sílex para o piriforme, através de técnicas de osteopatia para o piriforme, para a gente liberar esse piriforme. Liberou o piriforme, massageou o piriforme, o que acontece então? Esse piriforme ele cede, consequentemente ele descomprime o nervo ciático, e aí aquela dor irradiada para o membro inferior que aparecia antigamente para de aparecer. Então, toda vez que a gente tem uma dor irradiada para membro inferior, né, ou que a gente recebe um paciente com diagnóstico de lombociatalgia, o que a gente tem que fazer? Diagnóstico de lombociatalgia, avalia a lombar, avalia sempre mobilidade lombar, avalia a curvatura lombar, avalia. E aí lembrando do que eu falei para vocês, avaliou lombar, tem que avaliar pessoas, tem que avaliar reto, tem que avaliar torácica, beleza. Avaliou tudo isso aí, avaliou o posicionamento do ilíaco também, se está em rotação anterior ou não, tudo certo. Depois disso aí, eu tenho que avaliar se a dor ela vem da lombar ou se a dor ela começa na região glútea. Se a dor começa na região glútea, o que eu tenho que fazer? Dor começou na região glútea, eu tenho que dar ênfase então para o piriforme, avaliação direta do piriforme. Avalia o piriforme, está encurtado, alonga o piriforme, testa novamente e vê se o problema foi sanado, tá? E aqui para fechar então essa região posterior, a gente tem um outro músculo importante aqui, que é um músculo estabilizador mais profundo. Olha o formato dele ali, tá? Então esse músculo aqui é o nosso músculo quadrado da coxa, tá? Que vai ser um músculo sinergista aí dos demais músculos pelvitrocanterianos, tá? Rotador externo e adutor de coxa. E a gente vai ter músculos mais profundos, tá? Que eles vão pegar muito mais a parte de assoalho pélvico, que são os obturadores, obturador interno e obturador externo, tá? Para a gente poder fechar, então, musculatura posterior e musculatura, então, pelvitrocanteriana. Agora, então, a gente vai entrar e vai começar a falar um pouquinho, tá? Para dar continuidade aí, tá? Dos músculos da região medial da coxa, ou seja, dos nossos músculos que a gente chama, então, de músculos adutores, tá? Só que isso aí a gente vai falar, então, na sequência no nosso próximo vídeo.